Olá, pianeiros! Hoje vamos falar sobre o micrômetro. Vamos atualizar aquele vídeo que nós fizemos. Tá tendo muita dúvida. Nesse vídeo vamos falar sobre as medidas, como você vai tirar a medida de uma corda. Bora ver? Bom, pianeiros, hoje vamos falar sobre o micrômetro. Então isso daqui é uma coisa que eu vivo falando para vários colegas, né? Poxa, o pessoal não entende como é que funciona o micrômetro. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós já tivemos outro vídeo, mas eu vou fazer uma outra explicação, tentar ser mais específico em relação, tá? Então, como que funciona o micrômetro? O micrômetro ele é assim. Você vai colocando, tá vendo? Ele vai até o 15 aqui, né? Que dá até 25, se não me engano. 25, ó. Esse aqui é o final dele, ó, tá vendo? Esse aqui é o final dele, ó. Aqui que é o final. Aqui é o final, tá vendo? Então, é até o 25, tá? Ele vai de 1 até o 25 milímetros. Então, o que ele faz, ó? Ele vai medir, essa medida aqui, ó, é 2,5 centímetros, ó. Então, ele vai dar tudo isso aqui, tá? Logicamente, uma corda não é essa espessura, né? Essa espessura é um vergalhão para fazer ponte, né? Então aí já é uma outra coisa. Mas se você conseguir entender bem, ó, tá vendo? Se você vê no 1 aqui, ele é o 10, tá? Ele é 1 centímetro, tá? E um desse daqui, ó, é 1 milímetro. Entendeu? Então a gente vai subdividir esse 1 milímetro aqui, tá? Em 100 vezes. Então você vai multiplicar isso muitas vezes. Você vai subdividir ele pra caramba, tá? Só para você poder entender. Só que para dar 1 milímetro, ele tem que dar 2 voltas, tá? Então vamos supor, ó, ele vai de 0, aqui dá 45, 50, certo? Ele dá 50. Então o que acontece? Ele é meio, mais uma volta, aí ele dá 1, mais uma volta, 1,5, mais uma volta, ele dá 2, aí depois ele dá 2,5, depois ele dá 3, aí ele dá 1, 2, 3,5, aí ele dá 4, 4,5. Como é que eu sei que ele é 4,5? Ó, se nós formos pegar esse aqui, tá vendo? Se nós formos calcular aqui, tá vendo? Ó, ele dá 1, 2, 3, 4. Só que ele tem um espaço. Aí aqui ele fica, tá vendo? Aí 4,5, então ele dá 1, 2, 3, 4,5. Você não precisa ficar só dando volta. Se você tem dúvida, você pode ir dando volta, né? Você pode, vamos supor, ele tá 0, você vai meio, 1, 1,5, 2 e assim consecutivamente. Mas se você chegar aqui, ó, e você fazer assim, ó, 1, 2, 3 e o meio aqui, ó, tá vendo? Aí ele chega aqui. Logicamente, aqui não, tá vendo? Não dá pra você ver o de baixo. Então ele fica 1, 2, 3 redondo. Aí você fala assim, 3,10, 3,20, 3,30, 3,40, 3,50, tá? Isso aqui é só para você poder entender como é que funciona direitinho isso aqui, né? Só para você poder entender como é que funciona bem mais fácil dessa forma, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Você tá vendo que você já pode ver o tracinho de baixo? Aí 60, 70, 80, 90, 100, que daria 1 milímetro, tá? Tá bom? E aí, consecutivamente, se ele der 10 no caso, ele vai dar 1 centímetro. Então é isso aqui, ó. Ele vai dar 1 centímetro, tá bom? Uma régua. Isso aqui é uma medida em metros, tá bom? Só para você poder entender. Agora,
tem essa parte de baixo que é polegada, tá? Aí é polegada, né? 1/8 e assim consecutivamente. Em polegada, quem usa mais essas medidas em polegadas, no caso, nos Estados Unidos usa muito, né? Já os alemães, eles usam mais em milímetros. Então eu posso pensar em relação assim. Eu tenho aqui uma que eu fiz, né? É de um fabricante nacional, né? Então eles disponibilizaram isso aqui pra gente. E o que acontece? Eu coloquei eu plastifiquei, né? Aqui na oficina pra gente poder ficar trabalhando. Se você tiver alguma dúvida, você pode ver. Aqui são as medidas, tá? Os números da medição, tá bom? E aqui no caso é Germani, né? Em milímetros. Já lá nos Estados Unidos ele é meio quebrado, tá vendo? Ele já dá meio quebrado as medidas, tá? Mas isso é uma coisa muito pequena, tá? Se você for ver bem, ela é muito pequena. Ela é uma diferença, assim, sabe, irrisória, assim, é bem pequena, mas tem a diferença, tá? Aqui são os números do caso dos cobres, tá? Esses que são os números do cobre, ele vai do 13 até o 32. 32 eu não tenho, esse 32 eu não tenho, tá? Aqui eu tenho 28, eu tenho até o 28 eu tenho 30, que ele dá 2,25, que é muito pouco utilizado. Essas medidas aqui, essas daqui de baixo, no Brasil eu não achei até agora. Não achei. Aí esse daqui eu tenho que trazer de fora, não tem jeito, tá? A gente traz da Alemanha nesse caso, né? O restante nacional eles fazem. Ele vai do 13, 1,82 tal. E o que você tem que fazer? Pegar essas medidas em relação à escala do fabricante para a gente fazer a escala do bordão, tá bom? Então, assim, um jogo de bordão, ela ou muda o aço, ou muda o cobre, e assim consecutivamente. Então, raramente uma nota é igual à outra. Raramente, né? Então elas são, às vezes, quando não muda o cobre, que dá a impressão que ela é igual, aí muda o aço, então ela acaba ficando sempre um pouco, mas você olhando para o cobre, às vezes aqueles mais grossos, você vê, nossa, esse aqui mudou de repente, esse aqui não, mas isso aí é a escala do fabricante, tá bom? Então é importante refazer a escala às vezes, que tem um problema, você quer um piano mais brilhante, dá para refazer a escala, tem um limite para isso, tá bom? O que eu vou explicar para vocês? Como tirar as medidas, né? Esse aqui, no caso, eu não sei qual que é a medida dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele todo e vou colocar. Aí, eu vou contar aqui, no caso, o quanto que tem, tá vendo? Ó? Ele é 1. Aqui ficaria 1,5, tá vendo? Ó? Que eu vejo de baixo. Só que é um pouco menos, tá vendo? É 1,45. Esse aqui, ele tem 1,45 de espessura, tá? Esse daqui é um pedaço de não é aço, esse aqui é tá vendo? Ele é mole, né? Esse aqui eu comprei importado mesmo. Esse aqui é para fazer a limpeza da buqueta, né? Para você poder, a gente lixa aqui, lima, e aí deixa ele estriado para você fazer a limpeza da buqueta, né? Fazer a limpeza, tá? Então é isso. Aqui eu tenho algumas medidas, então se você não sabe, putz, qual que é essa medida? Bem, aqui ele é 0, tá? Então ele vai dar uma volta, seria meio, mais uma volta é meio, tá? Quando você colocar aqui no caso, ele dá um pouco menos, 975, ó. Se você for ver aqui, ó, 975, ó, um pouco menos é esse aqui, 975, tá? Então, só para você poder entender como é que funciona, tá bom? Para você poder, isso aqui dá para você ter uma boa noção. Aqui no caso, a corda, essa parte aqui, geralmente ela é batida, você não pode tirar a medida aqui, tá? Você vai tirar a medida do aço aqui, mas tem o total. Quando você for abrir, ó, abre toda ela aqui, ó. Toda ela, coloca aqui direitinho, aí você vai contar aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui para vocês verem, ó. Aqui dá 1, 2, 3. Aqui daria 4 se fosse aqui. Um pouco menos do que 4, o que dá? Ó, 1, 2, 3, 950.
3.950. Essa é a medida total com os cobres e tudo mais, tá bom? Porque esse aqui ele é duplo rolamento, tá? Então é isso, 975. Então é muito simples de medir, tá vendo? Ó, conta aqui, 1, 2, 3. O 4 não chegou, porque o 4 daqui, um pouco menos do que 4, ó, 975. Então ainda um pouquinho menos, né? 900 e... tá vendo? Um pouquinho menos ainda. Porque aqui dá 900. É isso. Ou 90, né? Ainda tá? É só para você poder entender, tá bom? Como é que funciona. Aqui tem esse aspecto aqui dos pivôs, né? Que são aqueles eixos que é muito utilizado, né? Nos pianos, tem que ter, então é isso. Aqui tem as medidas, 1,26, né? Então, quando nós pegamos esse aqui, vamos ver. Às vezes ele mistura aqui, por isso que todas as vezes a gente tem que dar uma experimentada aqui, né? A gente tem que ver, ó. Ó, tá vendo? Ó, aqui tá dando 1,25, tá vendo? Ó, 1,25, tá? Ó, 1,26 aqui tá dando, mas ali deu 1,25. Às vezes, dependendo do fabricante, tem uma diferençazinha muito pequena. Ó, esse aqui é 1,30, ó, 1,30 exatamente, ó lá, viu? Esse aqui é 1,30. Você viu que a diferença aqui é muito pequenininha? Às vezes, é legal você ter todas as medidas, ó, 1,32, ó, 1,32, ó. 1,32, tá vendo? Você pode ver só que ele passa todo, ó, aqui tem um aqui, 1,32. O próximo, ó, 1,35. Ó, 1,35, é exatamente, tá? Tá vendo? Às vezes dá uma diferençazinha pequena. Aqui vai ser, esse aqui vai ser 1,38. Ó, que tá dando 1,37. É isso, só para vocês poderem entender como é que funciona. Então, o micrômetro é fácil de ver. Vocês têm que treinar um pouco, né, para poder resolver isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida aí, os colegas que tiverem dúvida, qualquer um de vocês que tiverem dúvida, por favor, é só comentar aí no canal, tá bom? Um abraço, até a próxima.